Durante todo o ano, mostramos histórias de produtores rurais que começaram a investir na cultura do eucalipto, consociada ou não com outras culturas. Você vai ver a seguir um especial sobre a Caetex, uma iniciativa do Grupo Carlos Lira, em Alagoas. A usina Cachoeira, localizada em Maceió, produziu cana-de-açúcar por muitos anos. Mas, por falta de viabilidade econômica para a atividade canavieira na região, a usina tem mudado aos poucos seu foco, passando a investir na produção de eucalipto. A gente hoje, na nossa avaliação, é incompatível a gente ter, dentro da usina, que era a usina Cachoeira, a gente ter cana-de-açúcar. Então, economicamente, tornou-se inviável. Só para a gente entender um pouquinho, aqui nessa área, se você fosse plantar cana hoje, qual seria o custo de implantação de um novo canavial? Numa topografia dessa, Edivaldo, aí no mínimo aí de R$ 6.500 a R$ 7.000. Ela é mais cara? Ela é mais cara, quase o dobro do custo do plantio do eucalipto, que o plantio do eucalipto gira aí em torno de R$ 3.300 a R$ 3.500 por hectare. Claro que a opção por eucalipto não só é pelo custo de plantio, né, Fabrício? Não, a gente, desde 2012, 2011, a gente como o Grupo Carlos Lira, a gente começou a buscar alternativas para nossas áreas aqui de Cachoeira, que era a antiga Cachoeira, porque a gente já sentia nos balanços que realmente não tinha viabilidade mais econômica. Então nós fizemos várias pesquisas, várias visitas, para poder a gente ver o que a gente poderia melhorar economicamente essas nossas áreas aí. E chegamos em 2013 à definição do eucalipto, e a partir de 2013 a gente já iniciou o primeiro plantio do eucalipto aqui, substituindo a cana. Eu estou aqui com o Paulo Ricardo Souza, ele vai explicar um pouquinho para a gente como é o sistema de plantio de eucalipto que vocês estão fazendo aqui na área da Cachoeira, da antiga usina Cachoeira. Vocês desenvolveram aqui, Paulo, está explicando um sistema próprio de plantio aqui para a região, adaptado para a condição de trabalho, do terreno também, digamos, das condições aqui topográficas. Exatamente. A gente, quando iniciou o projeto de plantio de eucalipto da Caetex aqui em Alagoas, em Maceió especificamente, a gente trouxe o know-how de plantio de eucalipto e ajustou o manejo de plantio de cana que já existia aqui na região, né? Então a usina Caetex, com o know-how que ela tinha já de preparo de solo, especialmente em áreas declivosas, a gente ajustou o plantio de eucalipto nessas situações. Por causa do tipo de relevo, o sistema de plantio é todo manual. A gente tem hoje o preparo de solo, que é a etapa prévia ao plantio, ela é feita de forma mecanizada nas áreas que são passíveis de mecanização. Seguido nas áreas que a gente tem impossibilidade de mecanizar, a gente faz o coveamento. E aí logo após a gente vem com o plantio, né? As mudas a gente recebe já em recipientes tubetes, que a gente chama, né? Essas mudas têm aproximadamente 15 centímetros e a gente perfura o solo e coloca essa muda exatamente, retira do tubete, né? E coloca a muda exatamente nessa profundidade e tampa ela. A precisão do plantio possibilita que a colheita seja mecanizada. E aqui a gente está vendo que a turma está plantando com esse fio, que essa linha que é um guia? Exatamente. Esse é um guia porque a colheita de eucalipto que a gente prospectou para essa área, ela é toda mecanizada, né? O mercado florestal hoje, praticamente todas as áreas em colheita, especialmente em área de encosta, nós temos máquinas que conseguem fazer a colheita nessas áreas. Muda um pouquinho em relação à cana, que já não tem essa possibilidade. Entendi. Então o eucalipto torna viável. Para isso ser viável, a gente precisa fazer o alinhamento perfeito do plantio do eucalipto, de modo que quando chegar a etapa da colheita, as máquinas consigam entrar e tirar toda essa madeira para a estrada e transportá-la. Você me falou que o espaçamento é 3x3 que vocês estão utilizando aqui. Isso. Nas áreas de encosta, ultimamente a gente está usando 3x3. Existem variações, dependendo da fazenda, dependendo do tipo de solo, dependendo do relevo, mas basicamente hoje a gente está utilizando espaçamento 3x3 nas áreas de encosta. Todas essas pessoas que estão realizando o plantio das mudas de eucalipto trabalhavam com a cana-de-açúcar. Essa turma ela chega a plantar de 6 a 8 hectares por dia, tá? Como a gente tem mais equipes plantando, hoje a gente está plantando uma média de 15 a 20 hectares por dia, estando com as condições, né, ideais para o plantio, tá? Entendi. Você vê que é tudo muito bem planejado, a turma
vem para o campo, tem horário de chegada, de saída, de parada, todo mundo no EPI aí, tudo bem como manda a legislação? Exatamente, a gente segue exatamente de acordo com a análise de risco para cada atividade que o pessoal executa no eucalipto, né? Nós temos uma área de segurança do trabalho que faz o planejamento de toda a gestão de saúde e segurança para os trabalhadores e de acordo com a avaliação de cada risco em cada operação, a gente determina quais são os EPIs, quais são os exames médicos, qual é toda a tratativa para deixar esse trabalhador na melhor condição, atendendo a legislação e às vezes, é o que a gente busca fazer até um pouco a mais do que isso. Essas mudas vieram do Tocantins. A gente traz diversos materiais genéticos diferentes para justamente plantar e ter o resultado de quais materiais genéticos são melhor adaptados aqui à região. Mas essa altura você já tem aí algumas preferências? Sim, a gente já tem alguns clones que se destacam em relação aos demais, mas ainda a gente não tem uma consolidação de toda a nossa base genética. Esse é um trabalho que não para, ele só começa. E a gente já tem aqui alguns bons hectares de área experimental para poder justamente prospectar qual é o melhor clone, quais são os melhores clones adaptados à região aqui de Maceió. Após o plantio da muda, começa a etapa de manutenção da floresta. Então a gente vai fazer adubações de plantio, adubações de cobertura, vai fazer tratos culturais do tipo capina química, roço, para deixar essa muda é o nosso bebezinho agora. Então a gente trata ela a pão de ló. Então não deixa ela sofrer com mato competição, com pragas, doenças. Isso a gente faz um manejo mais intensivo até o segundo ano dessa floresta. Após o segundo ano a gente continua monitorando a floresta, especialmente com pragas e doenças, identificando a necessidade de intervenção. O plantio ocorre durante o inverno para aproveitar o período chuvoso. Essas áreas aqui acabam inviabilizando qualquer tipo de irrigação que se faça, né? E é um custo a menos para a nossa operação. Então a gente consegue ser mais competitivo plantando somente no período chuvoso, que vai aí de abril a agosto. Então, uma região que chove bem, quer dizer, a possibilidade de sucesso é muito grande do plantio. Sim, a possibilidade é muito boa, os resultados que a gente já vem plantando aí desde 2013, os resultados já mostram que de fato esse é o melhor período e é o melhor resultado que a gente pode trazer para a companhia e para o resultado da floresta. O programa de melhoramento genético é a etapa-chave de todo o processo. O nosso processo de plantio de eucalipto, ele tende a ser um processo de longo prazo. A gente planta por pelo menos 12 anos numa propriedade, com a intenção de renovar isso sucessivamente, ou seja, a gente volta na mesma área e continua plantando. Então, como você demora muito tempo utilizando aquele material genético, nesse tempo você tem mudanças climáticas, nesse tempo você tem mudanças de manejo, pragas novas que surgem, doenças novas que começam a acometer o seu plantio e você não pode ficar parado no tempo. Então o programa de melhoramento genético ele visa que a gente tenha sempre um passo à frente na busca por clones melhor adaptados às diversas condições que a gente possa ter.